O Jack Welch foi o CEO da General Electric, da GE, por 20 anos e foi reconhecido como um dos maiores executivos do século XX, em muitos casos, o maior de todos os executivos do século XX. Recentemente eu li um dos livros dele, o livro Winning, que foi escrito junto com a esposa, e um dos comentários do livro é justamente de Warren Buffett, ninguém menos do que o Warren Buffett, e ele fala que nenhum outro livro de gestão jamais precisará ser escrito depois desse. Então, o livro é carregado de grandes ensinamentos, de coisas, de respostas práticas para questões envolvendo, obviamente, negócios. Recomendo muito a leitura. Eu talvez faça um outro vídeo aqui falando um pouquinho desse conteúdo, tá? Que é muito rico. Mas durante a leitura do livro, o que me ocorreu foi mais do que as respostas que já a maturidade dele como executivo ele foi construindo e consolidando, mas foi o período de formação dele. Eu fiquei pensando o que leva o cidadão a chegar nesse nível, né, de reconhecimento, e fiquei pensando em quais princípios ou quais valores ali originais na infância e na juventude dele o ajudaram a construir a forma dele de pensar e de agir. Eu li recentemente que a formação completa do nosso centro de decisões aqui, no nosso córtex pré-frontal, ela se dá até os 24 anos de idade. Então esse me parece um período bastante razoável para refletir sobre a vida de uma pessoa, né? Do 0 aos 25, vamos arredondar dessa forma. Estudando aqui um pouquinho sobre a infância, né, e a juventude do Jack Welch, encontrei pelo menos 4 características ou 4 princípios que podem se aplicar perfeitamente à vida de qualquer um de nós, para que a gente continue nossa jornada de desenvolvimento, de aprendizado. O primeiro grande valor que eu vi estava justamente no contexto familiar. Ele cresceu junto de uma família modesta ali nos Estados Unidos e teve 2 grandes valores, princípios que a família transmitiu para ele, em especial seus pais, que era a ética de trabalho, a ética pelo trabalho. E o segundo que eu diria era um desejo por vencer. Chamo isso de ambição. Ambição no sentido de ter um grande objetivo e de perseguir esse objetivo com todas as forças, pensando em como que a gente pode dar uma contribuição, seja na nossa família, na nossa comunidade, no contexto que a gente vem inserido. O segundo grande valor interessante aqui da história do Jack Welch é que ele enfrentou um problema que é comum para muitas pessoas hoje em dia também, que ele era disléxico, o que significava basicamente que ele tinha dificuldade de aprendizado, particularmente leitura e escrita, e foi um obstáculo que ele precisou vencer com o tempo. E a história conta que superar essa barreira foi particularmente importante para que ele desenvolvesse sua adaptabilidade. E se isso era importante há 30, 40, 50 anos, que dirá hoje? Então a lição que eu aprendo aqui é que os nossos músculos são fortalecidos pela dor. Normalmente é aquilo que é mais difícil para nós, quando superado, carrega uma oportunidade de ser uma das nossas grandes forças no futuro. Terceiro, ele tinha uma natureza bastante competitiva e particularmente eu vejo a competição como um grande valor. E a referência que sempre me vem em mente quando eu penso em competição é o que acontece, por exemplo, no futebol. O Cristiano Ronaldo e o Messi foram extremamente importantes um para o outro durante muito tempo. Com certeza ficavam sistematicamente pensando em como aprimorar, como se aprimorarem justamente para não serem passados pelo outro. E nisso todo mundo ganhou. Com certeza os dois ganharam, o público ganhou, quem gosta de futebol ganhou, a história ganhou. Então a competição ela tem um elemento de aperfeiçoamento. Eu acredito que quando a gente olha um pouco da forma que ele conduziu a sua história, esse elemento de competição era muito presente e foi determinante, sem dúvida, para a construção da vida dele. Por último aqui, como não poderia deixar de ser, educação. Então, educação era uma coisa que o Jack Welch valorizava bastante. Ele se formou em engenheiro químico e depois fez um doutorado. E o ponto da educação, sem dúvida, é um dos mais importantes que a gente pode carregar. Sem dúvida, mudou as formas, mudou a agilidade, mudaram os assuntos, as prioridades, mas a educação continua sendo extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer um de nós. Para resumir, a ética do trabalho e a ambição de construir coisas relevantes, a superação da dislexia e o quanto isso ajudou a se tornar mais adaptável às circunstâncias, aquela natureza competitiva dele que o forçava a se tornar cada vez melhor e contribuir para que o contexto que ele estava inserido também fosse cada vez melhor. E por último, o aspecto da educação foi fundamental na vida dele e sem dúvida é fundamental na vida de cada um de nós, independente do contexto que a gente está inserido, nossa comunidade, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai dividindo mais experiências. Um abraço e até o próximo vídeo.